Pessoal, hoje é a 22ª resenha do nosso mini-book Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Meu nome é Marcel Devides, eu sou cirurgião dentista especialista em implantodontia e um amante da literatura clássica, pessoal, da grande literatura. Então vamos falar sobre Moll Flanders, de Daniel Defoe, do mesmo escritor de Robinson Crusoe, que é um dos livros, talvez o mais famoso do autor. Então esse livro foi escrito no século XVIII e fala sobre uma cortesã que era a protagonista, né, que foi a protagonista dessa história, e era o mote de muitos dos livros da época. Eu, por exemplo, escrevi um livro guardadas as devidas proporções, sem comparar com o autor, que séculos depois é conhecido até hoje. Vou lançar no ano que vem, Mamãe Rosemary, é uma novela, um romance que fala sobre uma prostituta do fim do século XX ou início do século XXI. Vamos ao que interessa. Moll Flanders, 22ª resenha, dicas de leitura clássicos, confira, compartilhe, inscreva-se no canal, acompanhe todas as resenhas publicadas no minibook. Então tá aqui, Moll Flanders, um livro bastante divertido, é uma história que soa totalmente inacreditável, pessoal, a história dessa cortesã, e eu vou ler a resenha para vocês. É bem curtinho, olha, apenas 2 páginas, eu escrevi assim na época da publicação da resenha. Eis aqui uma história que beira ao inacreditável, o que eu acabei de dizer, contada pela própria Moll Flanders, a cortesã, pessoal, a protagonista, alcunha que recebeu ulteriormente durante sua convivência com gatunos. Então ela cresceu num ambiente que não era muito favorável à boa conduta, pessoal. Vamos lá. Até esse momento, porém, foi inicialmente abandonada aos 6 meses de idade, sendo cuidada por uma parente, e aos 3 foi recolhida à paróquia de Colchester. Aos 10 conheceu a mulher do prefeito, que a tratava como dama da sociedade, entre aspas. Veja só, aos 10 anos já aconteceu muita coisa com essa moça. Nesse ínterim, Moll se recusava a trabalhar como criada e assim ajuizou-se que trabalharia apenas quando crescesse. Aos 14, sua protetora morreu e dessa maneira recebeu uma educação satisfatória dos 17 aos 18, assim como suas 2 irmãs. Havia também 2 irmãos na casa. O mais velho a galanteava frequentemente e, diante disso, entregou-se à sua vaidade, recebendo dinheiro dele em troca de seu amor, que deveria ser mantido em segredo. Suas primeiras aventuras amorosas. O irmão mais novo, porém, declarou-se a senhorita Betty, como era conhecida então, e não escondeu seus desejos por ela, Moll Flanders. A fim de que não fossem descobertos em seu romance, o irmão mais velho a persuadiu a se casar com o irmão mais novo, já que se Betty deixasse a casa, estaria em miséria e totalmente desamparada por não ter parentes e amigos próximos. Então, arranjaram um casamento para manter os interesses de todos os personagens, de todas as personalidades que participavam desse conchavo. Então, segue assim a história. Permaneceu casada, enfim, por 5 anos e tivera 2 filhos até que seu marido faleceu. Os filhos passaram a viver com os sogros e senhorita Betty em casa de um comerciante. Em sequência, uma sucessão de casamentos, inclusive um ilegítimo, em que se casa sem que os 2 soubessem, após muito tempo vivendo afastados, com seu próprio irmão. Ela se casa com o próprio irmão, depois de muito tempo ela não o reconheceu, mudando novamente os rumos de sua vida e casando-se outras vezes graças aos seus dotes com o cavalheiro de Bath, o homem de Lancashire, e um banqueiro. Aqui são casamentos sucessivos, um homem de Lancashire e um banqueiro, entre outros de que não me recordo, porque são muitos, com o objetivo principal de fugir da miséria, como tudo leva a crer. Entretanto, com relação a isso, caberão julgamentos mais precisos ao leitor. E não só com relação a isso, com relação ao caráter. É um livro que provoca o leitor com relação a julgamentos, pessoal. Após um dos casamentos mal sucedidos, encontra-se na miséria. E, em face das circunstâncias, põe-se a roubar e se aprimorar na arte, tendo como confidente uma senhoria.
talvez a única amiga fiel em toda a sua trajetória, prosseguindo em uma vida perdulária. Uma das curiosidades, em minha opinião, é que Moll Flanders não mantém sequer a curiosidade pelo paradeiro de seus filhos dos casamentos precedentes. Isso aparece na história, eu percebi isso. Finalmente, ele tira e condenaram, mas a confissão de seus pecados a um padre mudam consideravelmente seu destino, capaz de demovê-la da sentença de enforcamento, além do reencontro na prisão com um de seus ex-maridos. Soa hilário também, né? Para não dizer trágico. As últimas páginas trazem muita reflexão ao leitor que, na medida em que Moll Flanders faz um exame de consciência de todo o seu passado, entre os 18 e 60 anos de idade, imbuída de permissividade, libertinagem e total falta de escrúpulos, é possível, no entanto, imbuir-se de piedade e compaixão pela protagonista diante de seu arrependimento. Pessoal, de arrepiar isso aqui. Vale a pena acompanhar essa obra-prima, publicada em 1722, conforme relato de uma mulher, mas escrita por um dos maiores autores da literatura clássica, exemplo de Robinson Crusoe, talvez seu romance mais conhecido. Pessoal, li esse livro que provocou muito e provoca muito, trazendo para a realidade de hoje, provoca muito o leitor, os seus julgamentos. Inscreva-se no canal, clique aqui, dê o seu joinha, compartilhe e leia esse livro, Moll Flanders. Eu quero saber o que você pensa da protagonista. E aí? Muito bem, pessoal, até a próxima e nos vemos mais por aqui no canal Livros e Você.